Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel do EduC e hoje vou conversar com vocês sobre um outro critério de mediação. Nós já trabalhamos alguns, mas hoje esse critério é especial. Então acompanhe o vídeo para você compreender a importância desse critério. Vamos lá então? Vamos construir atitudes positivas com relação ao aprendizado. Por que isso? Olha, várias crianças com deficiência intelectual ou mesmo dificuldade na aprendizagem, elas passam por momentos muito delicados na escola. E esses momentos não são significativos de modo positivo, né? Eles acabam influenciando muito na autoestima da criança, na ideia que ela tem sobre escola, na ideia que ela tem sobre relações escolares. Isso tudo nós vamos conversar hoje. Por quê? Nós temos que deixar claro para essa criança que ela tem um potencial cognitivo, que ela é capaz. Porque educar é uma aposta no outro. E se eu aposto no outro, eu acredito que o outro é capaz. Mas o outro, que é a criança, ela também tem que se sentir capaz. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. É o critério de mediação de competência, certo? Então, assim, nós trabalhamos os critérios universais. Esses critérios, eles são essenciais e responsáveis pela flexibilidade, plasticidade e modificabilidade cognitiva. Por isso que eu expliquei já nos vídeos anteriores esses 3 critérios, que são universais. Você vai usar em todas as suas atividades, em todas as suas sessões de psicopedagogia ou de neuropsicopedagogia. Agora, esse outro critério é um critério que a gente chama especial para aquela criança que realmente não acredita que ela seja capaz de aprender. Isso é importante, até porque Forster diz o seguinte, a criança, se ela não se considera capaz de aprender, ela não vai se relacionar com você para aprender. Então, nós temos que trabalhar isso. É essencial. Então, mediação de sentimento de competência. Vejam bem, uma coisa é você ser competente e a outra é você ter o sentimento de competência. Você se sentir competente. Sabe que o melhor é você se sentir competente. Por exemplo, você é psicopedagoga ou neuropsicopedagoga ou professora. Se você não se sente competente para trabalhar com a criança com deficiência, poucas coisas você vai conquistar, poucas coisas você vai conseguir. Agora, se você se sente capaz, não há nada que te impeça, ok? Então, vamos observar bem esse vídeo e as explicações que eu vou dar aqui para vocês. Vamos lá. A criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem, geralmente ela tem autoestima baixa. Essa autoestima é decorrente de várias questões, né? Seja familiares, escolares. E o sentimento que ela constrói não é um sentimento de competência, pelo contrário, é um sentimento de incompetência, mesmo sendo capaz de aprender. E aí eu resgato um dos meus primeiros vídeos onde eu falava que 92% das crianças que têm dificuldade intelectual conseguem aprender. Então, é nisso que nós estamos apostando. O Forster ele deixa bem claro que o nosso cérebro ele já nasce com essa predisposição à aprendizagem. Ele é responsivo. Assim que ele nasce, ele já é responsivo a todo estímulo que recebe. Então, se esse estímulo for um estímulo negativo, se um estímulo que mostra que a criança realmente é incapaz, é essa ideia que o cérebro vai absorver como verdadeira. Vamos entender isso mais um pouco.
Porque a competência é a nossa capacidade. Lembra lá também, eu falei para vocês, nosso cérebro ele tem a capacidade de se modificar pela plasticidade. Então, todos nós somos modificáveis. As crianças com deficiência também. Se ela tem cérebro, mesmo que esse cérebro tenha uma disfunção específica, ele tem capacidade de construir novas rotas, modificar a sua estrutura cognitiva. Agora, o que impede geralmente uma criança de aprender não é essa competência aqui. É aqui, ó, é o sentimento que ela tem se ela é competente ou não. Isso aqui faz toda a diferença na vida do meu aluno. Então, ser competente é diferente de se sentir competente, né? É diferente. Então, quando a criança tem um certo comprometimento cognitivo nas suas capacidades intelectuais, mas se ela se sente capaz, que é a questão emocional, ela vai superar isso com a mediação. Então, a nossa função de mediadoras é trabalhar aqui, ó, no sentimento de competência. Porque tem várias pessoas na escola que já mostraram para essa criança, de alguma forma, que ela é incapaz. A criança com dificuldade na aprendizagem ou deficiência intelectual, geralmente ela não se sente capaz, né? Então, assim, ó, o cérebro dessa criança constrói um ponto de vista, o ponto de vista do que é ser incapaz. Esse ponto de vista é construído a partir do que o cérebro foi submetido lá dentro da escola, na família, nos relacionamentos. Há uma experiência nesses contextos aqui ou dentro desses sistemas que mostram para a criança essas experiências de incapacidade, que ela não vai conseguir, que ela não está pronta ainda, que um dia, quem sabe, ela vai conseguir, que todos os amigos já aprenderam a ler, mas ela não, todos os amigos já aprenderam a escrever o seu nome, mas ela não. Então, essas experiências construídas no ambiente familiar, escolar e entre os seus colegas, então, o que faz? A criança constrói um ponto de vista. Ah, então eu sou assim. E nesse momento, a gente fala da profecia, né? A profecia se constitui. O cérebro dessa criança começa a se comportar desta forma. As sinapses, elas recebem essa informação, esse ponto de vista, como verdadeiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver o sentimento de competência dessa criança. Isso requer o quê? Mudar o ponto de vista, esse ponto de vista aqui, e aí tem algumas técnicas que eu utilizo com os meus alunos. Primeiro, todos os dias usar o mantra. Hoje, inclusive, olhei o depoimento de uma seguidora do Instagram e que ela coloca: a primeira vez que eu escutei isso de você, eu já coloquei em prática e fez toda a diferença na minha turma. Vejam bem, sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível? Então, quando eu coloco essa afirmação lá, ó, para o cérebro, é um outro ponto de vista. Eu estou mandando para ele um outro ponto de vista. O que ele vai fazer? Ele vai, sendo submetido a essa informação, ele vai começar a agir também desta forma. Então, quando eu digo sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível, eu desencadeio uma pergunta para a sinapse mudar de rota. Ou seja, sair dessa configuração aqui de incapacidade e seguir no outro rumo. Aqui eu estou trabalhando basicamente a questão emocional da criança. E também as experiências de feedback. Sejam esses feedbacks positivos ou negativos, eu vou sempre gerar novas necessidades cognitivas a partir da mediação, fazendo as perguntas. Assim, todo neurônio, ele tem um vínculo
com o velho, né? Com o passado que foi estabelecido, com aquela profecia estabelecida, ele já tem um vínculo, ele já acha que aquilo é verdadeiro. E aí ele vai mostrando, né? Quando você gera na criança essa outra possibilidade, esse mesmo neurônio, ele gera essa possibilidade. Então, como é que funciona? Aqui eu digo assim, ó, é o mesmo caminho, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, a sinapse, ela é o caminho. Se esse caminho for composto de obstáculos negativos, como é que a criança constrói esses obstáculos negativos? A partir de pessoas do seu convívio que dizem que não vai dar certo, ou das suas próprias experiências de insucesso. Então, isso é construído, é um caminho que a sinapse faz. Então, o que acontece? Ela se conforma com essa situação e aceita isso como verdade. Agora, se eu substituir o negativo pelo positivo, o caminho é igual. A energia que eu vou gastar também é igual. Então, é uma decisão, né? É uma decisão da professora, é uma decisão das pessoas que estão no convívio com essa criança. Ou apostar que ela é capaz, ou apostar que ela é incapaz. Então, vamos pensar um pouco nessa situação. Tem uma frase que eu quero falar para vocês com bastante atenção. Não me aceite como eu sou. Isso não é preconceituoso. Quando Forsten diz isso para a gente, é para que nós não aceitemos a criança a partir dessa ideia negativa que ela é incapaz. Vamos apostar que ela é capaz de mudar essa situação. Então, assim, não me aceite como eu sou. Por quê? Porque eu tenho capacidade para ser desenvolvida. Eu só preciso de alguém que aposte em mim. E você, que está me escutando, vai fazer essa decisão? Vai apostar no seu aluno? Que ele é capaz? Ou vai aceitar que ele é realmente uma criança com deficiência intelectual e para isso não há nada muito significativo para ser feito? Qual é a sua opção? Eu não aceito como ele é. Eu quero mudar de uma forma positiva, que ele aceite que ele é capaz, porque eu já aceito isso. Isso é muito importante. E assim, ó, mostre-me que sou capaz. Esse é o nosso compromisso com o processo de inclusão. Mostrar para aquela pessoa, para aquele estudante, para aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, que ele é capaz. Ele é capaz de muitas coisas. Talvez alguns não tanto para essa parte mais acadêmica, mas para ter uma qualidade de vida melhor, conseguir pegar um ônibus, conseguir ter uma vida independente, fazer sua própria comida. Tanta coisa boa que tem, que ela não pode ser fechada num núcleo só acadêmico de aprender a ler e escrever. E nós temos essa ideia de que quem não consegue aprender a ler e escrever é incompetente. E não necessariamente, gente. A educação é ótima, mas ela não garante o teu sucesso ou mostra a sua capacidade. Tem gente que nunca aprendeu a ler e escrever e faz acontecer no mundo, nesse mesmo mundo que nós estamos. Então, isso é para você pensar. Então, vou repetir, não me aceite como eu sou. Essa condição é porque a criança necessita de alguém que veja nela que ela é capaz de aprender. Como quebrar com esse padrão? Quem quebra com esse padrão de incapacidade é a mediadora. Se você quer se tornar uma mediadora, então vamos ver como fazer isso. Primeiro, oferecer ao aprendiz experiências positivas. Elas podem ser mínimas, um desenho que ele faça, uma letra que ele consiga identificar,
uma letra que ele consegue escrever, uma resposta que ele te dê sobre determinada pergunta. Isso é fundamental, ter o feedback para aquela criança, né? E também que a mediadora faça que essa criança interprete essas experiências de sucesso. Viu? Viu como você conseguiu? Olha, eu te ajudei, mas você conseguiu com a minha ajuda. Se você pode conseguir com a minha ajuda, você também pode conseguir sozinho. Isso é um feedback legal para o meu aluno. Eu vou gerando nele, né, uma sensação, vou empoderando o meu aluno com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem, de que ele é capaz de mudar aquela trajetória que alguém traçou para ele, né? Esse alguém é a sociedade, os professores, a própria família. Então, isso aqui é uma função crucial na adaptação das sinapses à nova situação, porque eu vou gerando essa necessidade dele pensar ou dele sentir que ele é capaz. Eu vou dando coragem para assumir os desafios. Ou seja, nós temos que alterar a visão do aprendiz da ideia que ele tem de si mesmo, certo? Isso que é importante. E também dos seus fracassos. A deficiência intelectual ou a dificuldade na aprendizagem, a criança se sente incapaz. A gente já viu aqui. A partir da posição de derrota e o pessimismo. Mas nós vamos mudar essa situação, eu e vocês, porque eu estou aqui para ajudar vocês a acelerar o processo de aprendizagem dessa criança. E uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é gerar nessa criança o sentimento de que ela é capaz. Nós não vamos aceitar essa condição de que ela não aprende. E aí nós vamos mudar como? Pelas sinapses, atuando e mediando novas rotas cognitivas e pela dimensão emocional que também está lá no nosso cérebro. As sinapses se alimentam dessa emoção. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, o sentimento de competência. Sentir-se competente implica sentir-se amada, aceita, tanto na família quanto pelas mediadoras. E aí eu falo o seguinte, eu tenho alguns vídeos sobre parentalidade positiva. Muito importante você assistir, porque ali vai fazer toda a diferença quando você sabe orientar essa família a aceitar que a criança é capaz, acreditar que é possível. Então, as dicas estão lá. Parentalidade positiva. Isso aqui é a base da aceitação. Eu tenho várias seguidoras que dizem o seguinte: a família não aceita a criança, a família não aceita o diagnóstico. Então, você trabalhando com parentalidade positiva, você vai modificar também a situação da família, para que a família possa te apoiar e juntas mudar a realidade dessa criança. E, enquanto mediadora, acreditar que a criança é capaz e que você é capaz de mudar essa realidade. E tem essa frase que eu gosto muito, né? Uma frase adaptada, de repente você já encontraram uma frase parecida, mas essa aqui eu adaptei para essa nossa realidade. Se você quer mudar os frutos, você tem que fortalecer, ampliar e acelerar o crescimento das raízes. Vejam bem, ó, para eu melhorar as minhas raízes, eu tenho que fazer mediação, eu tenho que ativar as sinapses pelas perguntas, eu tenho que gerar rotas cognitivas diferentes. Então, vamos lá, se você quer mudar os frutos, você tem que fortalecer, ampliar e acelerar o crescimento das raízes. E isso a gente consegue pela mediação. Porque tem uma facilidade, né, aqui. As sinapses, elas sempre concordam com tudo, tanto positivo quanto negativo. Tudo para as sinapses são verdades. Tudo. E outra, né, ela não sabe diferenciar muito, por exemplo, se você viu um cachorro, escutou a palavra cachorro
ou se um cachorro latiu. Para a sinapse, tudo é cachorro. Então, a gente pode utilizar essa não compreensão das sinapses ao nosso favor. Quando a gente manda informação lá para o cérebro que a criança é capaz, sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível, ela vai aceitar isso como verdadeiro. Vai aceitar e vai começar a se comportar para poder dar uma resposta a isso. Aí aqui, ó, nesse momento, a gente começa a exigir das sinapses a plasticidade cerebral. Então, vamos lá. Mediação de competência, certo? Ela desenvolve a autoconfiança e faz com que a criança perceba que está sendo um sucesso. Então, a autoconfiança fortalece, facilita, encoraja o pensamento. Juntas, a gente pode pensar assim, ó, vou fazer uma mediação para essa criança com intencionalidade, significado, transcendência e mais o sentimento de competência. Isso tudo vai gerar na criança uma mudança no seu aprendizado. Veja que maravilha, gente. Lógico, nós temos muito mais para falar sobre os 12 critérios de mediação. Mas aqui nesses vídeos eu estou colocando para vocês aqueles que são principais do meu ponto de vista. Mediação de competência envolve instigar a criança na, primeiro, postura mental, ou seja, no seu pensamento. Segundo, na crença mais positiva de si, que é o seu sentimento. Motivação para tentar, que é a ação. E determinação para preservar aquela conquista. Ou seja, se ela conseguiu fazer isso, nós podemos exigir um pouco mais, porque ela já conseguiu uma coisa, ela já teve um resultado. Então, olhem bem essas palavras aqui, que elas são para mim importantíssimas. Que nós, mediadoras, temos que mudar na nossa cabeça. Primeiro, eu gero um pensamento, que eu sou capaz. Isso me dá um sentimento, gera um sentimento. Isso gera uma ação que gera um resultado. Aqui está a fórmula, ó. Agora, isso tudo pode ocorrer de forma negativa. Eu gero um pensamento que aquela criança não é capaz, aí isso é gerado um sentimento nela, né? E aí tem uma ação, tanto minha quanto dela, e nós chegamos também a um resultado, que não é bom. Então, qual é a opção? Qual a sua opção? Vai querer fazer esse roteiro todo aqui a partir de uma perspectiva mais positiva ou negativa? A escolha é sua. Por isso que eu falo que quem faz a diferença na vida das crianças com deficiência somos nós, as mediadoras. Nós, as professoras. Nós, as psicopedagogas. Então, a mediadora que tem o caminho para escolher. Você que vai escolher. Ou você vai continuar fazendo aquelas tarefas de pintar, ligar, identificar, classificar, de forma mecânica, certo? Com raízes bem curtinhas e não muito profundas, ou você vai querer trabalhar todas as operações mentais profundamente nas sinapses. Qual a sua opção? Eu estou ensinando aqui a segunda opção, estou mostrando para vocês que é fundamental usar a segunda opção. Qualquer coisa que a criança faça, você tem que exigir dela que ela pense sobre o que fez. Nesse momento é que ocorre o aprendizado e não o fazer. Imagine agora uma situação onde você tenha vários potinhos coloridos com bolinhas da mesma cor. Pote amarelo com a bola amarela, pote vermelho com as bolas vermelhas. E aí você tem um desenho que a criança tem que pegar a bolinha amarela e colocar em cima de uma marquinha amarela, a vermelha na vermelha, a azul na azul e assim sucessivamente. E a criança vai, pelo perceptivo, ela vai identificando as cores. Saindo daquele contexto, pode ser que ela não compreenda classificação, foi o que ela fez, identificação,
e não consiga também fora dali identificar em outros contextos as cores. Isso é muito comum, tá? Outra atividade, você dá a letra A e ele enche de papelzinho a letra A, papelzinho colorido, bonito, com glitter, mas depois daquilo ali ele não identifica a letra A em nenhum lugar. Por que isso? Isso ocorreu porque tudo foi feito de forma perceptiva, não teve a mediação cognitiva. Isso que você tem que compreender. Para que o aluno internalize todo aquele conteúdo que você ofereceu para ele, você tem que fazer perguntas sobre aquela produção. Por exemplo, para a menina das cores, estou dizendo menina, né? Mas a menina das cores. Que estratégia você utilizou para pegar a bolinha vermelha e colocar aqui em cima no pontinho vermelho? O que você pensou nesse momento? Gente, é aí que nascem as raízes profundas. É aí que as sinapses vão evoluir no sentido da plasticidade cerebral. Aqui nós temos algumas formas de mediação por competência. Uma delas, eu sempre digo, eu vou fazer o planejamento com o meu aluno e ele não se sente capaz. Então, eu sigo esse roteiro aqui, ó. Esse é um roteiro que você pode seguir. Primeiro, eu vou selecionar o estímulo, a atividade, mas eu vou pegar alguma coisa, ou que seja novidade, ou que esteja relacionado com o hiperfoco dele. Beleza. Depois, qual é o processo? Eu vou elogiar a partir de cada resposta que ele me der. Então, se eu dou um estímulo, se eu faço uma pergunta ou um elogio que eu for dar a ele, a partir da resposta, sempre tem que ter esse vínculo emocional, que eu garanta, olha, estás no caminho certo. Olha, eu nem pensei em fazer assim, mas olha, ficou interessante, gostei. Isso tem que fazer parte do teu vocabulário. Depois, elencar estratégias usadas pela criança na experiência bem-sucedida. Então, se ele acertou, como é que tu conseguiu fazer isso? Olha só, muito legal, me mostra me ensina como você fez isso. Planejar as etapas da tarefa, você tem que planejar, né? Toda a mediação vem aqui, ó, toda a mediação, planejar o passo a passo, o que eu quero, qual é a minha intencionalidade, como é que eu vou conseguir a reciprocidade da criança para a tarefa e destacar sempre os pontos fortes. Isso tudo que eu peço, que eu falo aqui, dou como sugestão, é diferente do que acontece no contexto escolar. É bem diferente, né? Então, lá o que acontece? A criança constrói essa ideia de incapacidade, ela não tem motivação, elas ficam ansiosas e nós temos que mudar essa situação, nós temos que fazer diferente. Então, você, professora, segunda professora, professora do AEE, psicopedagoga ou mesmo neuropsicopedagoga, vamos juntas fazer diferente e mostrar para a professora da sala que ela também é capaz de fazer isso, não só com aquela criança com deficiência, mas com todos os seus alunos. A percepção dos pais e das professoras, o que é essa percepção que eles têm da criança, eles acabam passando para elas, tanto de forma explícita quanto implícita. Certo? Isso causa um profundo impacto nas sinapses e no senso de competência. Então, as crianças buscam satisfazer as expectativas dos outros, sempre assim. Sempre. Pode ser as expectativas positivas ou negativas. E aí, se essa expectativa for negativa, tá aí a profecia se instala. Então, aqui eu dou algumas sugestões de como trabalhar a competência, a mediação de competência. Eu não vou mediar,
mas eu vou ensinar algumas perguntas que são, anotem, elas são essenciais para desenvolver o sentimento de competência. Primeiro, você se saiu muito bem nessa tarefa. Essas atividades podem ajudar você. E aí você pode fazer algumas perguntas associando essas experiências que a criança teve. Então, se você se saiu muito bem nessa tarefa, como é que você conseguiu isso? Me conta. E você tem que deixar claro também o progresso da criança. Olha, viu? Você já fez isso antes, então comigo, e agora você fez sozinho. Então quer dizer que você já está conseguindo fazer sozinho. Em casa a gente pode falar assim, muito bem, dessa vez você segurou o copo com as 2 mãos e não deixou cair. Olha, é simples. O sentimento de competência é esse. Por exemplo, você dá um copo para uma criança que tem uma dificuldade motora, né? E aí ela deixa o copo cair, então depois tu não dá mais o copo para ela. Ah, não, para ela não se cortar. Não deu o copo para ela, porque ela pode se cortar, ela pode quebrar o copo, ela pode se sujar. Então a criança se sente incompetente para segurar um copo. Agora, se for esse segurar o copo monitorado, aos poucos ela vai aprender a segurar o copo. Se você ensinar para ela algumas estratégias para segurar o copo, uma mão segurando o copo do lado e a outra embaixo, o risco de cair o copo é bem menor. Focar sempre no comportamento positivo, demonstrar satisfação pela ajuda, focar talento e dividir as tarefas. Às vezes as tarefas elas são muito complexas e aí a criança não consegue fazer, então você pode dividir em partes as tarefas para a criança possa ajudar. E você pode solicitar que o seu filho faça tudo na sua casa. Coloque a mesa, tire a mesa, coloque a comida na mesa, arrume sua cama, para mostrar que ele é capaz. São atividades simples, mas que vão modificar esse sentimento de competência. Então, agora vamos mediar. Qual é a minha intencionalidade de mediar? Olha, observem bem, eu selecionei essas figuras. São figuras simples que vêm em encarte aí dos livros didáticos, né? Que eu destaquei para colocar aqui. Aqui é uma criança andando de cavalo, lendo, subindo em árvores, outra criança cantando no computador, vendo um globo terrestre, aqui jogando videogame, andando de skate e dançando. São tudo atividades muito comuns que estão presentes em casa, estão presentes na escola, bem fácil. Então, como é que eu faço a mediação? A minha intencionalidade é que a criança identifique, eu quero identificar, né, que a criança, a questão da competência dela, se ela se sente competente, tá? Essa é a minha intencionalidade. Então, eu vou dizer o seguinte para a criança: olha, eu quero ver o que você gostaria e gosta de fazer. O que você gostaria de fazer aqui nessas figuras? Então, a criança vai olhar uma figura, uma a uma, né? Aqui eu colei todas, mas você pode entregar uma a uma para ela ver o que eles estão fazendo. E logo em seguida você vai dizer, observe as imagens. São imagens de coisas legais, veja. Quando eu faço essa pergunta aqui ou essa colocação, eu estou gerando na criança uma expectativa. Estou querendo dela uma reciprocidade. O que vemos na imagem? Podes descrever? Então a criança vai descrever, ó, aqui é alguém andando de cavalo, aqui é uma dança. Então ele vai falar. E você vai o tempo todo estar elogiando. Ótimo, é isso aí mesmo. E se ela não souber, isso aqui eu não sei o que é.
você pode dar pistas para que ela acerte o que é. Vamos escrever uma a uma. Vamos começar por onde? Ó, aqui é a decisão, a criança vai decidir qual aquela imagem que ela quer descrever. Que estratégia podemos usar para não esquecer nenhuma imagem? Essa pergunta é muito difícil, mas você pode dar algumas pistas. Olha, nós podemos numerar, nós podemos marcar, nós podemos empilhar, nós podemos fazer uma fila ou uma coluna. O que você escolhe? Aqui na escolha da criança, quando ela escolher, você vai dizer, boa opção, gostei. Vamos descrever a primeira imagem que você escolheu. Ela vai descrever, tal. De todas, aqui você pode fazer de várias, né? Ou de 5, aqui eu botei um monte, mas pode ter só 3, 4. De todas, qual você gostou mais? E por quê? Aí a criança, de repente, pode dizer, jogar videogame. Ó, legal, eu também gosto de jogar videogame. Então, vamos conversar sobre videogame. Para jogar videogame, como você faz? Me conte. Aí, a mediadora tem que anotar todos esses detalhes que a criança vai contando. Ou ela pode contar, não, é que eu queria aprender a jogar, mas eu não sei jogar. Eu queria mas eu não tenho computador. Não, eu jogo com meu irmão, eu jogo com meu pai. Então, isso deve ser tudo anotado. Quando você ganha um jogo, como você se sente? Daí a criança pode dizer, quando eu jogo, eu sempre perco. Mas como é que você se sente? Porque num outro encontro, você pode trazer um jogo para ela e vocês dois brincarem para que ela venha a acertar essa brincadeira ou ganhar esse jogo, para ela sentir que ela é competente. E quando perde, o que você sente? Onde mais você acha que perde? Como podemos mudar essa situação? Como você gostaria que fosse? Mas você é capaz de conseguir. Vamos planejar um jeito de você conseguir. Pode ser? Vamos aos poucos fazer juntos. Então é isso, gente. Essa é a ideia. Você, a partir de perguntas, vai construindo esse sentimento de competência. Não é a criança que vai se mostrar competente. Inicialmente, a criança se mostra como ela é com todas as dificuldades e você vai mediando e a cada passo que ela der, cada coisa positiva, cada conquista, mesmo sendo mínima, você vai elogiar, você vai mostrar que você está gostando daquela situação e que você está ali para ajudá-la. E juntos vão conseguir vencer, certo? Então aqui, ó, é o que eu falo, tá? Aqui para terminar o nosso conteúdo. É o que está na minha camiseta. Acho que algumas pessoas já leram. Chega de desculpa, vamos incluir. E para incluir, a gente precisa aprender a mediar. E é isso que eu estou mostrando nos vídeos para você. Então, anote tudo e se você tiver dúvida, converse comigo, me pergunte, eu quero te ouvir. Vamos fazer diferente, ok? Conto com você. E assim, saiba que a jornada da inclusão ou a jornada da aprendizagem não acaba aqui. Temos muitas outras coisas para conversar. Espero vocês nos outros vídeos. Um abraço!